Queridos, obrigado por você estar seguindo a gente, o nosso canal no YouTube. Fico muito feliz. Nós somos a Igreja Batista do Planalto, aqui no Papicu, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81. E hoje nós concluímos o culto, que foi um culto de abertura de missões nacionais na Igreja Batista do Planalto. E quem esteve conosco falando sobre missões nacionais, falando sobre os missionários no Brasil, em especial aqui no Ceará, foi a missionária Ariene Machado. A missionária Ariene Machado, ela é esposa do pastor, meu amigo, pastor Isaías Emídio Machado. E na verdade eles começaram o trabalho já em Camusim, começaram o trabalho em Russas. Me lembro de Russas, eu estive lá. Agora eles estão com um trabalho gigantesco, assim, uma coisa mesmo de base, de plantação de igreja ali na cidade de Aquiraz. E hoje ela trouxe para nós a palavra missionária, falando sobre missões nacionais, sobre os desafios de missões. Eu quero perguntar assim, missionária Ariene, como foi o chamado de você, o chamado do pastor Isaías? Vocês já eram casados ou eram solteiros, estavam morando em Fortaleza? Como é que era? Porque o chamado é uma coisa muito forte, né? Para a gente seguir o ID de Jesus é difícil. Com certeza. O meu chamado missionário se deu aos 3 anos de idade. Meus pais eram evangelistas, depois meu pai se tornou pastor. E eles tinham um trabalho numa cidade aqui chamada Cristais. Todo final de semana ele ia. E aí eu achava aquilo interessante. Eu, criança, eu dizia, eu queria muito isso para mim, mas eu não entendia o que era. Mas quando eu tinha 12 anos, pastor, ali na Igreja Batista de Porangabuçu, uma missionária de missões nacionais chamada Gedalva, muito conhecida entre os cearenses. Ela plantou ali a igreja em Aracati. E ela foi trazer uma palavra sobre missões nacionais. E eu fiquei impactada com aquela palavra. Que coisa, que maravilha. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que ela apresentou o mapa do Brasil e as necessidades do nosso país. E eu tinha apenas 12 anos e isso ficou na minha memória. Começou a entender a necessidade de divulgar a palavra do Senhor, de evangelizar. Começou a brotar, a nascer a semente missionária. Quando eu tinha 17 anos de idade, meu pai foi trabalhar em Maranguape, ele era pastor, e eu fui para tomar conta das crianças. E lá eu encontrei uma criança de 18 anos chamada Isaías Emídio Machado. Isaías. E aí nós começamos a trabalhar na igreja, fazendo aquele trabalho, e aí veio despertar em mim aos 18 anos o chamado missionário. E depois de 18 anos, quando um pastor americano estava trazendo uma mensagem num culto missionário, aí, pastor, não teve como não decidir. Houve assim um entrelaçamento forte, né? Eu diria que houve um retorno de tudo aquilo desde os 3 anos de idade, com 12 anos de idade. E aí, quando o Senhor chamou, que a gente sentiu a necessidade, disse, não dá para continuar aqui. A gente precisa ir e levar essa palavra. Então éramos solteiros, casamos, fomos para o seminário. Me lembro, vocês fizeram ali no Seminário do Norte. Isso. Em Recife, exatamente, né? Rua do Padre Inglês, me lembro. O pastor também estudou lá. Boas recordações ali daquela época do seminário, coisa boa. Interessante, pastor, eu tinha assim... Eu acredito que pelo fato de ter sentido o chamado com a missionária de missões nacionais, que foi a missionária Gedalva, não sei se ela sabe dessa história. Isso, vai ficar sabendo. Agora vai acompanhar a gente aqui no canal. Desde que eu fui para o seminário, nós tínhamos um desejo muito grande de entrar em missões nacionais. Ficamos ali 5 anos trabalhando ali, depois fazendo um trabalho como seminarista, depois fui ordenado ao Ministério Pastoral, no Recife ainda. E aí tinha aquele desejo, mas nós saímos do Recife, nós não ingressamos em missões. Depois que estávamos já há 1 ano, voltamos para a nossa terra natal. Não queríamos, pastor. Queria ficar em Pernambuco. Eu queria ir para qualquer canto. Menos nós Ceará. queríamos ir para qualquer canto, menos para a nossa terra natal, em Maranguape. Isso. E o Senhor nos mandou para Maranguape. Que coisa boa. E nós voltamos, queríamos muito voltar para o Ceará. E a porta de entrada foi Maranguape. E nós pastoreamos ali 1 ano.
E depois de um ano, o Senhor nos chama para trabalhar com missões nacionais. E de lá para cá, pastor, são 30 anos. Amém. E Deus tem sido assim maravilhoso, misericordioso. Deus tem nos ajudado a ser canal de bênção na vida das pessoas. A gente tem um tema dessa campanha de missões nacionais: a solução é Jesus Cristo. A gente sabe que você tem muitos exemplos, você contou no culto agora mais recentemente sobre muitas pessoas que foram transformadas, que pessoas que tinham problemas diversos, inclusive alcoolismo, outros que tinham problema de drogas, outros que estavam com uma desarmonia conjugal na família, muitas dificuldades. Como é que você entende esse tema da campanha, a solução é Jesus Cristo? O que é que você, na sua experiência missionária, juntamente com seu esposo, pastor Isaías, entende assim? É verdade, porque a gente já conseguiu fazer muitas mudanças na vida das pessoas que encontram Jesus. Como é que você entende isso? Esse versículo, pastor, ele abre assim um leque imenso naquilo que nós observamos, que Deus nos permite fazer, porque só Jesus Cristo é que é capaz de dar solução para os problemas da vida, para a ansiedade, para a depressão, para o alcoolismo, para os vícios. E a gente tem acompanhado ao longo desses anos os grandes milagres que Jesus tem feito. E Jesus tem muito mais para fazer. Ele quer nos usar. Nós precisamos o quê? Nos deixar ser usados. Porque a partir do momento que a gente diz: Senhor, eu quero, faz, o Senhor faz. Agora, pastor, nós só devemos dizer: Senhor, eu quero, se nós realmente quisermos realmente. Quem põe a mão no arado não deve olhar para trás, de né? forma alguma. Isso. Nessa experiência missionária, essa expressão, a solução é Jesus Cristo, qual o ponto mais forte que você entende assim? A igreja é importante para que as pessoas se transformem. Não adianta a gente ir na casa pregar, não adianta a gente ir na casa ler a Bíblia, isso é o ponto principal para chamar a pessoa, mas a igreja, a vida na igreja, participar da igreja, se envolver na igreja, participar dos cultos, ter comunhão na igreja. Como é que você entende a solução a Jesus Cristo, né? Nessa propositura assim, a igreja tem que fazer diferença. A igreja, se ela não fizer a diferença, muitas pessoas vão para o inferno, pastor. Então eu entendo que a solução é Jesus Cristo quando eu vejo lá na vida da Maria que ela entregou a sua vida a Jesus. Quando eu vejo lá na vida da dona Laura, de 92 anos de idade, que está com uma semana que aceitou Jesus. Eu vejo que a solução é Jesus Cristo quando as pessoas conseguem captar essa verdade, trazer para si. E o papel da igreja é fundamental. Sim. Porque se a igreja, pastor, a igreja que somos nós, se nós não alertarmos, né? Se nós não acordarmos, pastor, muitas almas estão perecendo todos os dias indo para o inferno. Isso não é conto da carochinha. A gente vê na mídia, a gente vê na realidade. A gente vê pessoas tirando a sua própria vida. Isso é o quê? É porque não entenderam ainda que a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo. O tema aliás, a divisa da campanha desse ano, 2023, é João 3,16, que é muito conhecido, todo mundo sabe, cita, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual a sua compreensão como missionária? Assim, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde essa hora, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você entende a transformação, que a solução é Jesus Cristo, a partir daí? Pastor, eu entendo que todo aquele que nele crê, ele vai ter uma vida eterna. Amém. Porque quando ele crê, ele entende que a solução é Jesus Cristo. Porque tudo começa a partir do momento do crer. Quando a pessoa crê que Jesus é a solução, o que vai acontecer? A sua vida vai sofrer. É um ato de fé eu crer, né? Uma transformação. Você só crê se tiver fé que Ele é o Filho de Deus, se você acreditar que Ele transforma, que Ele é a solução. A gente tem trabalhado,
digamos assim, uma plataforma da Junta de Missões Nacionais, que é a Operação Jesus Transforma. Então a gente tem realizado essa Operação Jesus Transforma. E pastor, por incrível que pareça, olha, a gente chega nas casas, a gente vê pessoas necessitadas de Jesus. Necessitadas, pessoas que estão ali esperando que alguém vai falar. É fato que existem pessoas que demoram mais, que botam mais dificuldade, mas existem pessoas que estão esperando alguém que vá lá levar essa palavra e dizer que a solução é Jesus Amém. Cristo. Faça isso, pastor, não de boca, mas de vida, de coração, entendendo que a palavra de Deus é para todo aquele que nele crê. Então, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que ele diz eu creio, eu aceito, eu recebo, é o primeiro passo da fé. Para vivenciar essa transformação. Começa de Jesus aqui. Cristo. Né? A transformação começa aqui. O acompanhamento, a necessidade. Então, é muito importante quando a pessoa levanta a mão na igreja, entende, né, que é para ele que creu, que recebeu. É muito importante estar do lado, o acompanhamento, o discipulado no dia a dia. É a vida na vida. Então vamos lá, quero agradecer a sua participação, que Deus abençoe muito. Leva um abraço meu para o meu amigo pastor Isaías, e para você fica ciente que a solução é Jesus Cristo. Segue a gente, dá um like, faz lá um comentário para a gente e também aciona o sininho para que você possa receber notificações nossas aqui da Igreja Batista do Planalto. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida.